Aqui era uma área aberta, aí era uma área aberta, todinha aberta, tinha visto todinho lá assim. Daí ele falou, bom, então você vem morar aqui, então eu vou ficar com vocês um tempo e a gente vai fechar tudo, vou fazer um quarto para vocês. Era uma cheio de flores. Via todo lado. E tinha uva aqui também, não? Não, era uva aqui embaixo, não é embaixo. Aqui era um jardim praticamente. Tinha bastante vaso de flores, tinha cadeira de balanço pra gente ficar aqui. E era tudo aberto, era uma área muito bonita e gostosa, mas ele quis fazer o quarto para nós. Para ficar perto dele, dormir aqui. E como nós tínhamos filho, ele está solteiro hoje, morar com a gente, agora então vai ficar um quarto para vocês. O quarto é chamado Mandinho, né? O quarto Mandinho e o de vocês, pronto, ficou assim. Ele ficou com ele aqui 5 anos. A dona Geni então faleceu? Ela faleceu bem antes dele. Ela faleceu em 95. Solamente do nosso filho. Um dia, 2 dias. Então, ela faleceu em 95. Ele ficou ainda bastante tempo com a gente, né? Ele morreu e ia fazer 98 anos. Seu Miro, então vocês viveram sempre muito próximos a essa natureza aqui que se fundou no Paraíba. Né? Então, do lado de lá do Paraíba, aquela beirada lá assim, era todinha, ela era como é que fala? Era ranchinho de pescadores. Sabe? Tinha muito pescador na época, né? E o rio era muito bom, acho, né? E então ali tinha, desse lado, tinha bastante barraquinho de pescador, ranchinho pessoal de pescador, e até os barraquinhos. Em algum momento o seu Moretti contou para o senhor alguma coisa a respeito da mudança do lugar do rio? Ele contava que antigamente parece que esse rio passava, hoje é o Jardim Jacinto, tem o Campo, né, e para cá o Jacinto. Depois foi mudado o curso, mas diz ele que passava ali. Depois que foi mudado o curso para cá, né, mas passava ali. E tinha uma relação com o coronel Gomes Leitão ou não? Ele nunca falou sobre isso, ele tinha uma relação. A única coisa que ele falava, que eu não me lembro também na época, mas que quem soltou muito peixe nesse rio foi o Ademar de Barros. Inclusive o Ademar de Barros frequentava a casa dele aqui. Ia passar para comprar doce na época. Tá? Então ele contava que quem soltou a maioria dos peixes aqui no Rio Paraíba foi o Dr. Ademar de Barros. Vamos prosseguir. Zé Carlos Cruz. E a pintura estava na parede. Essa pintura era no quadro. Mas a minha foto. E tinha esse quadro que eu falei, tinha um quadro que era esse pintado a hora, era daquele professor Zé Carlos Cruz, e era que tem, né, os como é que chama? Cheio de pesqueirinhos, os pesqueirinhos, né, os ranchinhos dos pescadores que ficavam aqui, desse lado. Que eram os ranchos dos pescadores do Paraíba. Desse meio do rio. E foi a dona Geni que fez esse quadro ou ele já tinha feito e a dona Geni quis comprar? Não, foi justamente a dona Geni que pediu o Zé Carlos de pintar, né? E então ela deu a foto do Zé Carlos e o Zé Carlos fez o quadro. Pintura, né? Pintura óbvio mesmo. E aqui desse cômodo, o que o senhor conta pra gente? Esse cômodo que eu falo aqui era uma mesa de jantar, né? Nesse meio aqui. Era uma mesa grande, de vidro com 6 cadeiras, né? E esses armários eram gaveta, onde eu guardava os talheres, os pratos, pano, né? Os panos de prato, de toalha, de mesa, estava tudo guardado nessas gavetas aqui que a gente tirou, não tirei porque estava lavava. Ali naquele espaço que era uma gaveta também? Era gavetas. E aquele recorte na parede com aquele azulejo. Porque ali era um vitrô, igual aquele. Era um outro vitrô. Como ele foi fazer o banheiro ali do lado, então eles aproveitaram, fizeram a parede, puseram o azulejo e deixou como um lugar para pôr as coisas. Inclusive tinha prateleira assim, colocava as coisas. E essa composição de azulejos e piso, o senhor lembra se foi da época da construção mesmo da casa ou foi feita posteriormente? Tudo da época da construção. 1950, se não me engano, ele começou aqui em 50 e terminou em 54 a construção. Assim, mais ou menos 4 anos que ele demorou para terminar a construção. Né? E até aqui era a convivência familiar, era a cozinha da família mesmo. Então, já existia esse rancho, né?
Já existia o rancho. Existia o rancho, 2 quartinhos, depois que ele fez o banheiro. E qual foi o período que o senhor se recorda que a dona Geni começou a fazer os doces? Bom, eu como conheci ela em Quaresma, conheci até antes disso, né? Que eu frequentava aqui, eu tinha 7 anos. Então 43 para 7 vai dar 50, né? 50, 49. Mas antes disso ela já trabalhava com doce. Não é assim que ela começou, acho que muito antes, né? Não vou me recordar assim da época, mas a vida deles, toda a vida, o comércio deles foi o doce. Eles não fizeram outra coisa assim de comércio sem ser o doce. E ela contava para o senhor como ela tinha aprendido? Quando ela tinha começado a fazer, ou com quem ela aprendeu? Ela já vem da família porque a mãe dela também fazia, né? A mãe dela naquela época do fazer o sequilho, fazer biscoito de polvilho. Então foi coisa que já veio da própria família da mãe dela. A mãe dela que tinha esse dom, né, de fazer. O senhor lembra quais eram outros doces? Eu lembro daqui, por exemplo. Aqui ela fazia doces pequenos, ela fazia cocada branca, cocada queimada, doce de leite, fazia doce de abóbora com coco, doce de batata doce, doce de abóbora, doce de batata roxa, doce de cidra, doce de mamão. Esses eram os doces miúdos, né? Que eram pingados e tal, daí depois eu vou chegar até lá, onde punha para secar e tal, né? Então esses eram os doces que ela fazia, esse miúdo, né? Depois veio o outro que fazia em quantidade grande, que era goiabada. Goiabada chegou, as últimas vezes que eu me lembro, chegou a fazer 2.000, 3.000 quilos de goiabada no ano, né? É por isso depois que a gente vai chegar lá onde aumentou e tal. E o senhor no início disse que trazia as bananas. Isso. O senhor vendia as bananas para a dona Isso, mas na época não era para fazer doce, né? Essas bananas ela comprava, era verde inclusive, aí tinha um caixote grande e até eu que arrumava, né? Por isso que ela queria que eu viesse morar com ela aqui, né? Eu colocava uma carreira de banana, punha a pá de arroz em cima, aí eu colocava, era uma caixa grande, né? Até cobrir toda a banana para amadurecer. Daí ela vendia essa banana madura no bar dela, né? Agora a história da bananagem é diferente, né? A bananagem ela comprava, né? Agora vamos na direção desse outro cômodo. Dona Benedita, quer a senhora lembrar? Tá bom. A senhora, por favor, também pode. A senhora fala um pouquinho agora, o que a senhora lembra? Bom, na parte de doce é mais ele mesmo que lembra, porque ele ajudava até fazer, né? Ele trabalhava lá no balcão, né, melhor? Mas às vezes ele ajudava aqui também a embalar, enrolar, eles levavam o doce para São Paulo. Ele ia junto com o Samorete de ônibus, né, melhor? Para São Paulo para levar as encomendas. E parece-me que os doces iam até para fora, né? Iam até para fora do Brasil os doces que ela fazia. Principalmente a goiabada, que tinha uma fama a goiabada que ela fazia, né? E quando a senhora começou a frequentar a casa, esse espaço então já existia ou não, seu Miro? Já existia, a casa era muito linda, tinha muita coisa bonita aqui, porque a Dona Geni tinha muito bom gosto. E era ela que se preocupava com todos os detalhes, a decoração da casa. Cada viagens que ela fazia, ela trazia uma coisa diferente para casa. Nossa, aqui tinha muita coisa linda. Só que ao mesmo tempo que ela tinha, ela pegava, chegava uma pessoa que achava bonita, ela já dava. Né? Depois ela ia viajar, comprava outras. A casa aqui era muito linda. Nossa, eu me lembro que a gente vinha muito aqui, ele vinha todo dia, não ficava um dia sem vir aqui. Vinha, trazia nossos filhos, né? Inclusive os meus filhos todos chamavam eles Vó Geni, Vó Moretti, Vó Geni, Vó Moretti. Os meus filhos eram muito carinhosos com eles, e eles também, porque eles não tinham filhos, né? Praticamente o Miro como se fosse o filho adotivo deles, que nunca deixou de ficar perto deles durante a vida toda, até que Deus levou. Sempre o Miro esteve do lado deles, né? Mas a casa aqui era muito bonita, muita gente que veio aqui certamente viu e percebeu os detalhes da casa. Tinha muita coisa bonita aqui, porque a Dona Geni, ela era bonita, vivia sempre bem arrumada, bem assim, com colar, sabe? Batom, cabelo arrumado, né? Ela era muito vaidosa. Mesmo trabalhando, dava de pulseiras, de anéis, unha pintada. Ela era muito bonita, nossa, bonita e trabalhadeira. Porque tudo que eles tiveram aqui,
A maior parte foi ela que batalhou para poder ter. Seu Miro, então a partir de quando surge esse outro cômodo aqui da casa? Então esse cômodo, né, já existia, né? Quando foi feita a parte lá, foi feito tudo isso aqui. Então aqui é onde eles faziam os doces, né? Aqui eles faziam os doces. E só que depois, né, com o aumento, é muito mais doce que tem que fazer, daí ele fez lá no fundo. Até hoje é a garagem, e lá dentro da garagem tinha também os fogão, né? Agora está tudo bagunçado. Agora não tem o fogão mais. Daí ele passou a fazer o doce lá. E esse forno, inclusive ele era elétrico, né? E é onde ele fazia esses docinhos miúdos, né, que eu falei, abóbora, essa coisa, tinha que secar, né? Aí ele punha nesse forno onde secava os doces. Forno elétrico. Tem que tirar o corvilho daqui. Não, não queria Tirou? Tá fora. Era um forno elétrico. Dá pra você ver que aqui era uma resistência, né? Tinha uma resistência desse lado, parece um pouquinho tirável. Não foi eu que tirei, não, tirável. Tinha uma resistência do outro lado também, então ligava e esquentava o forno que era para secar os doces. E tinha prateleiras ou não? Tinha uma prateleira onde colocava as formas. Na época da goiabada, Miro, quantas pessoas vinham ajudar a limpar as goiabas? Você estava aqui mais aqui para ele. Então, o nome de alguns. Você até lembra algumas pessoas que vinham aqui ajudar a limpar a goiaba? Já foram. A maioria do pessoal que morava na vila vinha trabalhar com eles aqui. Era muito doce, né? Era muito doce. E eram trabalhos... eles pagavam, eram trabalhos recompensados. Todos eles recebiam para trabalhar. Recebiam dinheiro. Mas era por período, era temporário? Temporário, terminava. Inclusive a época da goiabada começava assim, janeiro, fevereiro, já começava a goiabada. E até terminar as safras da goiaba, né? Então esse pessoal trabalhava direto. Tinha as pessoas que limpavam, né? Tem que tirar aqueles pretinhos e tal, depois cortar, tirar a semente. Então as pessoas, mais era a moça, né, que trabalhava com isso, né? Tinha os homens que mexiam os tachão, porque aquilo era danado, né? Ela queimava a gente para danar. E esse serviço também era de revezamento de pessoas que vinham, ou tinha algumas pessoas que trabalhavam sempre? Não, trabalhavam sempre. Os mesmos eram chamados. Sempre trabalhando, parece que a pessoa já esperava, né? Vai ter aquele trabalhinho, né? Então ela vinha e trabalhava assim. Fora a gente que já morava, no caso eu morava aqui. Tinha a dona Antônia, né? Tinha a dona Antônia, uma senhora que morou muitos anos aqui também, ela também ajudava, né? Mas a parte mais assim, pesada eram os homens, né? Porque a goiabada para mexer é pesada. Ele usava, não me lembro assim, quilos, mas ele era uma caixa de madeira, uma caixa que fazia sabão na época, e essa caixa ele usava 2 caixas dessa de goiaba limpa para fazer um tacho de goiabada, que dava uma base assim, de uns 30 quilos mais ou menos cada taxa. E também o interessante é que o pessoal fazia tudo. Quando chegava na hora final de tirar o tacho do fogo para saber o ponto do doce, era ela que vinha. Aí ia lá, pegava uma colher, tirava, eles estavam no ponto, não estava, você tinha que ficar mais tempo. Tirava o doce do fogo, quantas vezes vai bater? Você vai bater 20 vezes ou 30 vezes, ela que falava, né? Mexia o doce fora do fogo, né? Para dar o ponto. Então tudo era ela que fazia. São Moreno trabalhava, todo mundo trabalhava. Quando chegava no ponto final, era ela. A quantidade de açúcar era ela que passava. Eu ainda, alguma coisa eu faço, sabe? Eu não sou muito de fazer doce. Mas qualquer doce que ela fazia, se eu tiver que fazer hoje, eu faria. Mas eu não peguei o... Ela mesmo falava, você podia fazer doce para vender, mas eu era mais novo, né? Hoje tem fábrica de doce, que o pessoal compra tudo pronto. Antigamente não tinha, era tudo mesmo caseiros, né? Mas hoje o pessoal compra no supermercado. Os doces dele ele vendia também na cidade. Na época tinha na praça, lá, o Bar Brasil. O Bar Brasil era o que mais comprava doce. Eles compravam por lá para vender para o pessoal que procurava. Tinha os doces daqui, né? O pessoal sabia que eram os doces morenos. Falava muito doce moreno, doce da Dona Geni. Então tinha uma distribuição na cidade? Tinha, na cidade e fora também. E a maior freguesia dele mesmo aqui dos doces era pessoas que vinham de São Paulo, que tinham chácara aqui em Santa Branca, né? Então eles passavam aqui, encomendavam o doce, na volta passavam e levavam doces, né? Até tinha umas caixinhas, né, que ele colocava esses docinhos mais miúdos, né? E o outro, não, o outro era cortado em pedaços, de 1 quilo, 2 quilos, para a pessoa queria, né? E fora que nós levávamos para São Paulo, tinha muita encomenda para São Paulo, a gente ia levar, eu e ele, levava aquelas bolsas de doce, tudo já para entregar, né? Já tinha um lugar certo de entregar, né?
Mas a vida toda dele, a maior parte da vida deles foi bar. Eles tiveram também um armazém no começo da vida deles, no fim da Rua Barão, ali descendo, hoje é Nevada, né? Naquela esquina era o primeiro comércio dele, foi ali. Era um armazém que ele teve ali na época que ele casou, depois que ele veio para cá. E já fazia doce também lá? Lá não fazia. E não? Não, ele veio fazer doce aqui. Aqui que eles optaram para o bar e o doce, né? Tem o jogo de bocha, antigo bar dele, no fundo tem jogo de bocha também. É descendente italiano, né? Então a turma gosta das coisas, tem jogo de bocha também. E como eram distribuídos aqui os móveis e os equipamentos que ela usava para trabalhar? Nossa, mãe. Bom, na época, né, normalmente quem estava limpando a goiaba tinha uma cadeira para ficar sentado, né? Então aqui quase que não tinha móvel, aqui era o lugar de fazer o doce. Aqui não era pida, né? Aqui, né? Aqui era o lugar de fazer doce. Então tinha várias pessoas sentadas, né, limpando a goiaba, né? Um tirando a semente, porque tinha que tirar a semente, né? Depois lavar. Então sempre era um grupo de pessoas que ficavam. Aqui é onde se limpavam as frutas, então? Limpava as frutas. Além da goiaba, qual outra fruta de presença marcante, assim? Ele, eu acho que o mais marcante, que não era daqui, né? Ele fazia marmelada. E o marmelo vinha de Minas. Não me lembro de qual lugar, não me lembro, mas vinha de Minas. Inclusive vinha aqueles jacá grandão, cheio de marmelo, né? Tem muita gente que não conhece marmelo. E ele vinha, né? Ele comprava de lá e vinha para ele fazer o doce. Fazia doce de marmelo. É uma das coisas que marca mais porque vinha de fora, né? Agora a banana ele comprava do seu José. Acho que já faleceu também. Até ele chamava José Bananeiro, né? Ele montou quando ele veio, ele era um artista, né? E quando ele veio para cá, a vida dele foi vender banana na época. Então eu tinha lá onde eu ia comprar as bananas lá para cá, tinha um lugar que tinha aqueles fornos que punha os caras de banana, amadurecia. Quando amadurecia demais, então eu comprava porque é melhor para fazer o doce. Banana bem madura, né? Então esse seu Zé, quando ele tinha bastante lá, ele já ligava para o seu mulher para sua mulher tem bastante banana e tal, você vai fazer bananada. Sua mulher tinha lá, comprava as bananas dele para fazer bananada. O telefone da sua mulher na época era 80, aquele telefone antigo, né? Tá em casa também lá na chácara. Quer dizer, quando virar assim, né? Ficava aqui nessa casa? Era ali no bar, no caso era no bar. Lá na frente? Estava no bar. Ali era o bar. Tinha também uma porta ali que foi tirada do bar e entrava para cá. Para a sala? Entrava para a sala. Então aqui era onde trabalhavam as pessoas que descascavam as frutas, né? E o forno, o senhor lembra quando construiu esse forninho ou não? Não lembro. Porque ele já é bem antigo. Era antigo. E antes de ser elétrico, de ter a instalação elétrica, tinha, sabe qual modo que eles utilizavam? Aí usava no sol. Secava no sol. Secava no sol. Quando eu fazia o doce, eram as formas grandes, né? Aí ele jogava sobre cristal em cima e tal, daí põe no sol para secar. Ali fora? Põe fora para secar. Depois que eles inventaram fazer o forno, né? Foi mais prático. E será que eles viram em algum lugar ou foi uma invenção deles mesmo? Se não me engano, o irmão da Dona Genier, ele trabalhou muito tempo na Light, né? Na época, né? Ele trabalhou na Light. Então, se não me engano, foi ele que teve a ideia, né? E depois ele mesmo montou a instalação tudo e tinha uma resistência, né? Dos dois lados tinha uma resistência que fazia um calor, fechava, né? Aí secava mais rápido. Né? Tem que também tomar conta, né? Para não queimar, né? Para não queimar os doces. E tudo isso, quando o senhor chegou nessa casa, já acontecia tudo isso? As pessoas já vinham descascar as frutas, a dona Geni já trabalhava muito? Já. Eu participava com eles aqui, isso já vem de lá, né? O doce já vem de lá, do bar antigo para depois para cá. Mas toda a vida que eu conheci, toda a vida eles fizeram esse tipo de doce, né? Lógico, foi aumentando, né? A quantidade sempre foi aumentando. No bar antigo que ele tinha, ele já vendia o doce, que ela produzia. Ela fazia. Lá era diferente, era o ranchão, era terra, né? Era piso assim, né? Mas começou lá já. Eu podia fugir agora, quanto que ano que eles começaram aqui? Data difícil de mercado, né? Agora não tem pagamento. Agora lá, não sei se vocês querem, lá tem
banheiro. Foi. Então aqui tinha um rancho. Era todinho aberto, né? Depois que ele resolveu fazer esse banheiro, ele fez esse banheiro. Fora nem existia, tinha um banheiro também fora.